Espaço apropriado. Outra coisa. E agora? Eu vou começar a dar aula na minha casa, mas minha casa não tem um espaço apropriado. Como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos criar um espaço apropriado. Se eu não tenho um espaço apropriado, vamos criar. E aí eu pedi até autorização para a Bárbara, né, para usar uma imagem de um vídeo dela. Né? Então ela me autorizou. Obrigado, Bárbara. Então, aqui por que eu quero mostrar essa imagem para vocês? Porque eu acho que tem tantas coisas boas e tantas coisas que a gente pode usar como exemplo. A gente não precisa ficar reinventando a roda. Começa a olhar os colegas, ver o que, que eles estão trabalhando, como é que eles estão fazendo, e a gente aprende muito. Então, por exemplo, Bárbara, eu particularmente não sei se é a casa dela, se é a casa da tia, do tio, da mãe, do pai, enfim, de quem que é, mas enfim, ela tá, vamos supor, a casa dela. Depois você me conta aí, Bárbara, de quem que é a casa. Então, ela tá numa residência e ela começou a preparar essa residência para gravar os vídeos dela. Então, vamos perceber, enquanto professor. Quer falar, Bárbara? Ah, Não, isso mesmo, isso é na minha sala. pronto. Então, comece a perceber que adaptações que ela fez e como ela foi inteligente em vários elementos aqui. Isso que é legal a gente perceber. Não é. O professor, ele não pode enxergar só um vídeo e, que legal. Mas que legal por quê? O que, que tem de interessante? Então, primeira coisa, ela começou a delimitar um espaço. Observe que agora eu já consigo ter uma noção que é um espaço onde vai ser trabalhado o aspecto musical. Segundo, ela começou a colocar algumas coisas na parede também, um certo enfeite. Em outros vídeos ela coloca isso no chão, então ela vai mudando, então não é uma coisa fixa. Então, ela começa a se preocupar com esse ambiente. Ela começa também a colocar instrumentos musicais como parte do cenário. Nessa atividade específica, ela não está utilizando, ela não vai utilizar esses instrumentos, né? É uma atividade corporal, né? Uma canção com movimentos corporais, percussão, e ela não utiliza isso, mas fazem parte do cenário. Então você começa a dar um ambiente de aconchego para esse aluno também, ele começa a se identificar com essas coisas. Ela coloca os materiais, os livros, né? Aqui são os da Paulinas, né, brincando com sons e jogando com a música. São livros fantásticos, esses três aqui. E esse daqui é um outro que também saiu da série, da Paulinas também. A Paulinas tem vários livros bem legais, assim, eu super indico eles. Então, que dá toda essa contextualização. Então, começa a pensar isso também no seu espaço, né? Como é que eu consigo adaptar aqui com o que eu tenho? Eu tenho um instrumento, eu tenho um tapete que eu coloco aqui, o que eu posso colocar na parede? E aí começa a delimitar isso, entendendo que o aluno, ele tem uma sensação ao olhar aquele vídeo, né? Os meus alunos da UFCA, hoje eles têm um laboratório de educação musical, né, que é um espaço bem legal, assim, que a gente entra que tem muitas coisas, né, é um espaço realmente adaptado para o ensino musical, que eu quis trabalhar isso com eles também, né, mostrar o quão é importante um espaço adequado para esse aconchego do processo de ensino. Não que o ensino só funcione se eu tiver um espaço adequado, não, mas ele ajuda nesse processo, então é muito importante com isso. Então comecem a pensar também nessas questões. Aproveitando, falar, a Bárbara tem um canal no YouTube onde tem vários vídeos desses super interessantes. Sigam lá, que é muito legal, a gente aprende muito, assim. Então, muito bom. Bom, seguindo. Material didático. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço, moça. Material didático, então. Outra questão, né? Antônio, agora, qual material didático que eu uso? Eu estou na minha casa, eu não tenho mais os materiais lá da escola, o que, que eu vou fazer? Como eu vou selecionar esse material didático, né? Eita, material didático, perdão, um erro aqui. Como selecionar um material didático? Né? Como é que eu vou selecionar esse meu material didático? Uh, Acho que uma coisa bem importante vocês pensarem quais são as características e as especificidades que eu tenho do material didático. Eu trabalho muito com os meus alunos que quase tudo, ou tudo, depende, pode ser transformado no material didático para o ensino musical. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar uma fita, e quais são as características dessa fita? Né? Quais são as especificidades dessa fita? Uma fita ela pode ter cores diferentes. Então eu posso fazer atividades que envolvam cores, né? Determinar coisas para cada cor, por exemplo.
A fita tem espessuras diferentes. Bom, então eu posso trabalhar propriedades do som, coisas nesse sentido, relacionando-as com espessuras diferentes. Ah, ela é bem maleável, né? Eu consigo fazer movimentos com ela e ela acompanha esse meu movimento. Bom, posso fazer atividades. Então pensem no material didático, sejam criativos, né? Pegue um objeto e comece a pensar o que tem característico nesse objeto. O que eu posso trabalhar nele, conteúdos musicais, aspectos musicais, né? O que eu vou aproximar do meu aluno nessa realidade, nesse elemento. Então, se eu pego uma bola, qual é a característica que eu tenho ali da bola? Por exemplo, ela rola. Se eu jogar, ela sai rolando. Então, o que eu posso trabalhar com isso? Eu quero, por exemplo, trabalhar duração. E aí, a partir do momento que ela começa a rolar, meu aluno ele começa a enxergar fisicamente ali o espaço de quanto durou aquela nota, por exemplo. Quanto dura um tempo? Se eu fizer tá. Isso aqui é tão abstrato às vezes, você não tem uma relação, mas se você transforma isso numa coisa mais concreta, facilita muito o processo de aprendizagem. Então, você tem vários pedagogos, vários educadores musicais que trabalham com isso. Desde o pessoal do métodos ativos, né? Dalcroze, Williams, ele tem umas especificidades onde ele do trabalho com materiais não musicais, né? Mas tem todo um aspecto com isso. Mas você pega Dalcroze, você pega Orff, você pega Williams, você pega vários educadores musicais, o próprio Suzuki. Então, como é que eles trabalham isso? Como é que eles pensam nessas questões? Além desses, dos métodos ativos da primeira geração, tem o da segunda geração, toda a parte do som, essa quebra de várias questões ali envolvidas, né? O quanto uma improvisação ela deve ser planejada, enfim, tem várias coisas de Kohreuter, Schaefer que trazem. E, claro, e abordagens contemporâneas. Tem um livro fantástico do nosso querido grupo do cotidiano, que é Aprender a Ensinar Música no Cotidiano, organizado pela professora Josamara, que tem várias temáticas que começam a mostrar ali vários elementos super fantásticos de um outro olhar para a educação musical. Né? Tem um outro livro também, que é o Música Cotidiana e Educação, que também é o azulzinho, que começa a trazer várias coisas do Tazo, né? Que na minha época era Tazo, não sei da época de vocês, né? Que tinham joguinhos, enfim. Mas tem várias coisas, mas o mais importante é o pensamento pedagógico musical que você traz com isso, né? Então, quanto de ferramentas você consegue ali adquirir ideias para desenvolvê-las. Então, mais uma vez, pensa no seu objetivo. O que eu quero trabalhar nessa minha aula? Eu quero trabalhar alguma propriedade, eu quero trabalhar altura, intensidade, timbre, duração, algum conteúdo específico, história da música, técnica, instrumento, o que eu quero trabalhar? Né? Esteja isso muito claro. A partir disso, tá, o que eu posso trabalhar de característica nisso? Quais elementos, com quais características eu posso trabalhar com isso? Então, isso ajuda muito. Bom, aulas em grupo e aulas individuais, né? É outra questão colocada, né? Qual é a melhor? É muito complicado de responder, né? Depende de cada um, né? Depende de como é que vocês vão trabalhar. Primeira coisa que eu tenho que pensar, eu tenho alguma alternativa? Minha escola, né, que a gente está falando aqui de educação básica, ela me dá essa possibilidade? Ela me dá a possibilidade de eu trabalhar individualmente? Ela dá a possibilidade de trabalhar em grupo? Como é que minha escola trabalha com isso? Então é importante o professor entender que existe uma relação no processo profissional, enquanto professor, que é o professor, o aluno e a instituição. Se você deixar de lado qualquer um desses três, provavelmente haverá algum problema aí. Então, se eu tenho professor, aluno, instituição, se eu deixo, por exemplo, meu aluno de lado, né, os desejos, os anseios do meu aluno de lado, eu vou ter problema nesse processo. Se eu deixo as concepções do professor, eu enquanto professor, de lado, eu vou ter problemas nesse processo. E se eu deixo a escola, o processo, a instituição, também de lado, eu vou ter problemas nesse processo. Né? Então, existe um tripé aí muito importante que o professor ele tem que estar atento nisso. Eu sou professor lá da universidade, então é um jogo de cintura, tem coisas da universidade que são às vezes um pouco complicadas, a própria questão da nota, né? O processo avaliativo é um exemplo, a própria ementa da disciplina, entre várias outras coisas que às vezes nós temos que lidar com isso.
né? Então, são muitos os desafios para essa questão. Bom, se vocês me perguntarem, eu acho que ambos. Se vocês conseguirem trabalhar com as duas ferramentas, né, com os dois formatos, ótimo. Por quê? Porque agora numa aula individual, eu consigo dar uma atenção mais específica para o meu aluno. Então, mesmo se é, por exemplo, um vídeo só que eu mando para todos os meus alunos, mas às vezes tem algum que eu sei que tem uma certa dificuldade, ou que tem uma forma diferente de pensar, ou alguma outra coisa. Por que não também trabalhar especificamente com esse aluno, né, nesse processo individual? Mas, ao mesmo tempo, o trabalho isolado deles em casa, eles começam a não enxergar os outros, eles se sentem sozinhos dentro desse processo. Então, eles começam a não ter mais uma referência, um padrão nisso, que pode desmotivar fortemente seu aluno. Então, encontros coletivos, eles são fantásticos, eles são primordiais nessa questão. Quais ferramentas eu vou utilizar para eles, né? Então, às vezes, o individual ele é mais tranquilo, mas, por exemplo, em grupo, como é que eu vou trabalhar? Nós temos um grande problema do delay, por exemplo, se for para todo mundo tocar junto, né? Durante o terceiro fórum da ABEM, desse de temas emergenciais, a professora Karine Jolie, ela trouxe várias ferramentas, assim, ela trouxe umas dicas de alguns softwares bem interessantes que já são utilizados lá fora para essa alternativa. Eu, particularmente, nunca utilizei, mas eles requerem uma ferramenta muito boa, eles requerem uma conexão muito boa, um equipamento, né, muito bom, que às vezes foge um pouco da nossa realidade. Mas, por exemplo, a Renata Pereira, que é do Centro Suzuki de São Paulo, ela começou a dar umas ideias muito legais para aula em grupos, por exemplo. Por exemplo, recitais, né, coletivos. Então, como tem aqui no Google Meet 50 pessoas, poderia ter o recital de um, e todos os outros estão enxergando ali. Ela fez uma coisa também que é, tá, a gente não consegue tocar todo mundo junto ao mesmo tempo, mas a gente pode tocar seguidos. Então ela fez uma atividade com os alunos que era, um tocava e aí ela mudava a tela rapidamente e o outro continuava a melodia daquela música. Pode ser no instrumento, pode ser vocal, ela fez com instrumento. Então ela continuava, por exemplo, então a cada 2 compassos muda de aluno e ele continua a melodia. É uma forma deles tocarem juntos. E uma terceira forma também que ela trouxe, que é bem interessante, é, vamos supor que os alunos todos estão fazendo a primeira voz, um exemplo, e ela está fazendo a segunda voz para esses alunos. Ela deixa, ela pede para os alunos deixarem os microfones deles no mudo e ela começa a tocar a flauta, né, o instrumento dela, a segunda voz, e os alunos tocam a primeira voz. Então, o que que vai acontecer? Os alunos vão escutá-la e vão tocar em cima, né, da melodia dela, só que ela não vai escutar os alunos, e aí não vai ter esse problema do delay. E aí ela pede para uma terceira pessoa, que no caso os pais, normalmente, para filmar com o celular de fora, uma terceira pessoa ali filmando de fora. Então você, de fora, você consegue ver ouvir a professora tocando a primeira voz e seu filho, né, o aluno, ali tocando ao vivo, acompanhando-a. Então isso é uma forma também de manter o estudo, essa prática deles, né? Eu já vou falar um pouco mais de aula prática, nesse sentido, de outras ferramentas, outras possibilidades. Mas essas são algumas. A Grícia faz umas coisas fantásticas, Grícia, parabéns, assim, muito legais, que são as lives que ela faz. Ela criou um perfil, não sei se é assim que fala, enfim, uma conta, enfim, no Instagram da escola em que ela trabalha, e aí ela faz essas lives, e aí ela já coloca qual material didático que vai precisar para aquela aula. E aí os pais entram e ela começa a fazer as atividades ali com os pais, e eles vão interagindo com os alunos, né, e os pais também. E eles vão interagindo, vão falando, então muito legal assim, um momento onde realmente o aluno está vendo o professor dele ali ao vivo, conversar com ele. Então isso é uma outra alternativa também muito legal.
Quando chegar na parte de instrumento, eu vou falar ainda mais dessas partes, mas aqui são só alguns exemplos de como a gente pode trabalhar em grupo. O importante é que esse aprendizado ele seja significativo, né? Então, como é que eu sei que ele é significativo? Por exemplo, por um feedback, né? Você pedir para que os pais, a coordenação, enfim, te mande notícias, né? Te dê esse feedback. Isso é muito importante para o professor para ele saber. Eu acho que o professor ele não pode ter medo de ser avaliado. Ninguém pode ter medo de ser avaliado, porque eu acho que a primeira pessoa que tem que se avaliar é você mesmo, né? Você começa a se avaliar todo o seu processo e você começa a aprender muito com isso, né? Então, é escutar e começar a pensar como é que eu posso melhorar quanto a isso. Uma alternativa que eu sempre dou para os meus alunos para um aprendizado realmente assim significativo é: eu estou gostando da aula que eu estou dando? Primeira coisa. Então, a primeira pessoa que tem que estar mais empolgada com a aula é você. Porque se você já chegar numa aula não tão empolgado, não tão animado, se você não acredita na sua aula, imagina seu aluno. Então, a primeira coisa é você que tem que estar bem seguro naquilo que você está fazendo. Eu acho que uma segunda coisa também bem importante nesse pensamento da aula é: eu, no meu tempo de aluno, o que que eu gostei de fazer? O que que eu não gostei de fazer no meu tempo de aluno? E aí, o que eu não gostei, por que que eu tenho que passar isso para o meu aluno? Como é que eu vou ressignificar isso? Como é que eu vou pegar aquele conteúdo que é importante, mas passar de uma maneira diferente para o meu aluno? Isso dá um trabalho imenso, mas isso é ser professor, uma das características de ser professor. Você facilitar o processo de aprendizado, você dar alternativas para o seu aluno nessa questão. Então, são alguns apontamentos. E aí eu trago essa questão da teoria e prática. Bom, primeira coisa, né, que vocês falaram dessa questão de teoria e prática, né, a dificuldade. Primeira coisa é, qual é essa minha aula? Que aula que eu estou dando? Eu sempre digo para os meus alunos que eu não gosto de pensar numa aula de instrumento. Eu sempre gosto de pensar numa aula de música. E entender que dentro da minha aula de música há a parte de instrumento. Então, o processo de percepção musical, teoria musical, história da música, enfim, a própria vivência no corpo, enfim, todas essas questões, ela é um ensino musical. Para que eu estou ensinando música para o meu aluno? Qual a importância daquele meu aluno aprender aquilo, né? E aí eu entendo que o instrumento, como o próprio nome já diz, é um instrumento, é uma ferramenta para se chegar a um fazer musical, e não um final em si próprio. Né? O instrumento ele não termina nele. Então, meu foco ele não é único e exclusivo no instrumento. O instrumento é um instrumento. Ele é um caminho a se chegar à música, né? Então, isso é muito importante. Quem trata muito bem disso é a Viviane Beinecke, né? Naquele livro Ensino de Músicas, Propostas para Agir e Pensar em Sala de Aula, que é daquela coleção da Moderna, né? E tem o verdinho, o azul e o vermelho, né? O verdinho é esse que eu estou falando. Então ela tem um capítulo lá. Esse livro é da Liane Hentig e da Luciana Delbem. Então é um livro bem antigo, hoje nem, acho que não sei se vocês ainda encontram, mas é um livro muito legal. No capítulo 5, onde ela vai falar da flauta doce, especificamente ela trata dessa visão de música, né, e não simplesmente uma aula só de instrumento. É um texto que eu super recomendo a todos. Então vamos pensar primeiro numa aula de música. Se é uma aula de música, prática e teoria elas vão se misturar ali, né? O que que é a prática, o que que é a teoria? Mas ainda com isso, eu tenho que pensar em vários detalhes. Por exemplo, o posicionamento da minha câmera. É entender que meu aluno, ele vai me enxergar da maneira que eu colocar a câmera. Então isso é muito importante. Não basta só eu colocar a câmera ali e ponto final, né? Os detalhes eles são importantes. Então eu vou ter que começar a dar uma atenção direcionada. Então se eu quero uma técnica específica para um instrumento, por exemplo, como é que eu vou posicionar essa minha câmera? Ou se não é a câmera, como é que eu vou colocar uma imagem para o meu aluno? Como é que eu vou desenhar alguma coisa que eu possa mostrar a ele? Então você vai ter que ser muito mais objetivo na sua aula, muito mais claro ali na sua aula de como colocar, fazer aquilo. E a partir disso que você tem que ser objetivo, você tem que pensar o que que é relevante realmente para eu trabalhar na minha aula. Né? Tem uma dicotomia, né? Uma questão entre relevância e rigidez. O que que eu faço só por rigidez e o que que eu faço por
por ser relevante para o meu aluno realmente. Então, é você começar a repensar em algumas ações suas e tentar trabalhar aquilo de alguma forma. Se eu digo para o meu aluno, a grama é verde, ele fala, professor, não entendi não. E eu repeti, a grama é verde. Você não fez nada, você só está repetindo a mesma coisa. Então, esse se desdobrar, ele é muito importante. Por isso que é importante se colocar no lugar do aluno. Como é que ele entende aquilo? Eu não posso dar aula para uma criança com um olhar de adulto, porque a criança não olha como adulto, a criança olha como criança. Então, esse olhar que eu tenho que trazer para a criança. Não é infantilizar as atividades, não é o varitudismo, qualquer coisa funciona porque eles são crianças. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, são esses cuidados que são bem importantes. Então, isso requer novas estratégias. E, sem dúvidas, quando sair desse período da pandemia, muitos professores vão dar suas aulas de maneira diferente também agora, com uma outra síntese, com um outro formato, muito mais objetivo, por exemplo. E aí, tudo isso é pensar nessa motivação, nesse interesse do meu aluno, né, para esse momento. Como é que ele vai estar ali? Né? Como é que ele vai estar na casa dele, em frente à câmera, em frente àquele videozinho ali? Como é que eu vou fazer isso? Ou vai ser ao vivo? Como é que eu vou trabalhar essa questão? Então, tudo isso ele tem que ser pensado. Às vezes eu trabalhar com 2, 3 câmeras, né, imagens. Bom, estamos indo para o final, e aí eu vou dar algumas sugestões, algumas possibilidades, algumas sugestões de programas, softwares, aplicativos, enfim, de uma maneira geral. Alguns eu até já falei, adiantei na fala, mas aqui eu vou especificar um pouquinho mais. Então, o primeiro deles é o Jamboard. Eu não sei se vocês conhecem. O Jamboard, ele é um quadro branco, como a gente tem na sala de aula, né? Como se fosse o Paint, que a gente tem nos computadores. Só que ele é do Google. E você consegue compartilhar, você consegue fazer virtualmente isso. Então, você pode desenhar à mão livre, tem caneta, tem várias coisas, colar imagens, tem várias coisinhas que dá para você fazer com ele. E dá para você e seus alunos mexerem ao mesmo tempo, por exemplo, nesse aplicativo, nesse Jamboard, né? Como eu falei, ele é da ferramenta do próprio Google, né? Então, só você lá acessar e é muito bom, assim, dá para utilizar muitas coisas. Ele fica automaticamente salvo, é mais fácil de compartilhar. Então, várias atividades. Então, aquilo que eu estava falando, por exemplo, eu quero um desenho para alguma técnica específica ou para algum conteúdo específico, eu posso botar esse desenho nesse Jamboard, compartilhar com os meus alunos e todos mexerem ao mesmo tempo, desenhar, fazer risco, puxar coisas ali, eles ficam vendo ali na hora o que está acontecendo. Um outro é o Google Music Lab. Se vocês não conhecem, conheçam. É muito legal, muito legal. Tudo isso só você botar no Google, pessoal, o que vocês acham. Então, esse Google Music Lab, ele tem uma série de janelinhas, como se fosse, que você pode entrar lá e tem várias atividades que você pode fazer. Então, por exemplo, ele tem umas atividades de ritmo, e é bem interativo, assim, é muito legal. Eles têm, por exemplo, da onda sonora, eles têm muita coisa para experimentar. Ele tem desenhos livres que você faz e ele aparece uma questão do som daquele desenho livre. Então, muita coisa que a gente vê em Schaefer dá para aplicar ali, muita coisa do Kohreuter dá para aplicar ali, então muito, muito legal. E aí, como eu disse, dá para você trabalhar com seus alunos durante esse momento. Não vamos esquecer do nosso próprio WhatsApp. Como eu estava falando, a gente tem que enxergar a realidade dos alunos. Muitos alunos, eles não têm internet banda larga. Ou às vezes eles vão ter um 3G ou um 4G no celular. Mas mesmo assim, às vezes, o pacote de dados já está acabando ou acabou, e às vezes ele já não tem mais acesso a aquilo. Então, para baixar vídeo, para fazer alguma coisa, se torna inviável. Mas hoje, muitos planos têm o WhatsApp liberado. Ele não conta com pacote de dados. Então, o que eu consigo fazer pelo WhatsApp para alcançar meus alunos, né? Então, quem falou isso foi o Matheus, do Instituto Federal de Pernambuco. Ele trouxe esse apontamento, assim, bem importante. E, realmente, qual é a realidade do meu aluno? Então, muitas vezes eu vejo meu aluno ali com o WhatsApp. Pronto. Então, por que não utilizar o WhatsApp como uma ferramenta? O Google Meet, como eu falei para vocês, que é esse que nós estamos utilizando também, e as várias extensões, eu sugiro fortemente que vocês coloquem lá no YouTube extensões para Google Meet, para o Google Formulários, para o Google Slides, enfim, todas essas
plataformas, todos esses programas da Google, eles têm várias extensões super interessantes. Por exemplo, o dos slides, né, que é esse que eu estou reproduzindo para vocês, os slides, ele tem como você colocar partitura, tem uma extensão que é para você colocar a partitura ali, você escreve a partitura e coloca ali, né? Então isso é muito mais legal do que você não precisa colocar realmente só uma imagem daquilo que acontece. O próprio Instagram, né? Como é que eu posso usar o Instagram para as minhas aulas? Então eu já dei o exemplo de Grícia, tem esses vários canais, acho que não sei se é canal, enfim, contas do Instagram, que são de musicalização infantil, de educação musical, ou do conteúdo que você queira, de flauta doce, de violino, enfim, vários. Por exemplo, o pessoal de violino, o Carmelon, ele estava fazendo todo santo dia, e o Seode, eles estão fazendo todo santo dia, eles estavam fazendo lives com grandes professores, com grandes artistas, falando coisas super interessantes. Então, eu passava quase todas as noites assistindo essas lives deles. Então, não só para como trabalhar com os meus alunos, mas também o que eu posso adquirir de informação para aplicar. Então, eu estava assistindo coisa de violino. O violino já foi meu instrumento, né? Hoje eu me dedico praticamente só à flauta. É engraçado que o pessoal de Sergipe me conhece pelo violino, né? E o pessoal daqui de Juazeiro só me conhece pela flauta. Mas o quanto você consegue se utilizar também de outros professores, de outros conteúdos, porque nós estamos falando de música, né? Então ajuda muito isso. O Google Classroom também. O Google Classroom é uma plataforma, ou sala de aula, né? Também, é uma plataforma que você cria uma turma virtual. E aí dá para fazer várias coisas. E aí dá para você linkar também as coisas. Dá para você linkar o Google Classroom com o Google Meet, por exemplo. O Jamboard com Classroom. E dá para fazer essas coisas deles juntos, assim. É muito legal mesmo. Então é como se fosse todo um diário de aula lá que você pode estruturar suas aulas, textos, várias coisas no Google Classroom, que é muito bom. O próprio MuseScore. A gente conhece muito o MuseScore como edição. Eu vou lá editar as minhas partituras, né, transcrever alguma coisa, tal. Mas, por exemplo, no Núcleo de Flauta Doce, que é um projeto que eu tenho aqui na Pró-Reitoria de Cultura, aqui na universidade, a gente está fazendo o quê? Na Flauta Doce a gente tem muito baixo contínuo. Então, eu comecei a fazer, e agora os bolsistas estão fazendo, é a transcrição do baixo contínuo dessas músicas, para que os outros componentes possam tocar em casa tendo um baixo contínuo, por exemplo. Né? Então, por que não fazer isso com o meu aluno? Gravar esse acompanhamento, criar esses acompanhamentos, esses arranjos, transcrevê-los no MuseScore, para que meu aluno possa também estudar em casa. Então, se eu não posso estar ali tocando exatamente com ele, ele tem uma outra ferramenta de estudo, né? O que eu posso trabalhar com isso? O Solfege, né, que é um programa para trabalhar percepção musical, eu usei muitos anos ele. Usava lá em Sergipe nas aulas, usei para estudar para o mestrado, para o doutorado. Enfim, ele é muito bom. Então, trabalhar de percepção, indicar que meus alunos também trabalhem. Como eu falei, como você está trabalhando com crianças, muitas vezes a sua fala vai ser direcionada para os pais, né, para os responsáveis. E eles aplicam né, a criança. Como eu estou falando, abusem, comecem a olhar dessas extensões do Google Chrome. É fantástico, assim, tem muita coisa boa. Só que uma coisa que a gente também não pode esquecer, o nosso próprio celular, né? Todo mundo quase hoje tem um celular. Às vezes quebra, às vezes não é muito boa, a câmera não tem isso, memória, tal. Mas o que eu posso extrair dele, né? Por exemplo, ele tem um gravador de voz, a maioria já vem, né? Se não tiver, eu baixo o aplicativo. E aí eu posso, por exemplo, gravar acompanhamentos para os meus alunos e compartilhar, enviar para eles um acompanhamento. Então eu faço, se é na flauta doce, eu posso fazer tanto na flauta uma segunda voz, alguma coisa, quanto num violão, num piano, enfim, num teclado. Fazer esse acompanhamento com ele, né, e enviar. A câmera, né? Às vezes a gente pensa tanto em câmeras, qualidade, aquilo que eu estava falando, quanto melhor, mas aproveitar o que a gente tem também, a câmera do celular. A gente tem que lembrar que nós temos duas câmeras, normalmente, né? Nem todos os celulares, mas alguns celulares têm duas câmeras, né? A frontal e a traseira.
sendo que uma é a melhor qualidade do que a outra, né? Tem melhor qualidade do que a outra. Então, normalmente, a gente vai gravar um vídeo, a gente quer se enxergar nesse vídeo. E aí bota com a câmera frontal. Mas essa câmera frontal, normalmente, ela tem uma qualidade menor do que a câmera traseira. Então, por que não eu posiciono a câmera usando posiciono o celular usando a câmera que tem melhor qualidade porque eu estou fazendo. E aí depois eu vou lá e confiro como é que tá, ajeito as coisas. Então comecem a conhecer um pouco mais do aparelho de vocês. A questão da internet. O celular ele pode ser usado também como roteador, né? Você pode pegar a internet do seu celular e jogar para um computador ou compartilhar com outra pessoa, enfim. Então, às vezes, você, sei lá, quer editar um vídeo, quer subir um vídeo, né, quer fazer alguma coisa online ali, rapidinho, e sua conexão caiu, sua internet tá ruim, roteia do seu celular e começa a utilizar ali para aquele momento, por exemplo, né? Você começa a ter essas outras ferramentas. O Google Drive eu uso e abuso, né? Eu sugiro também quem não tem. O Drive é uma nuvem e eu coloco tudo lá no Drive, porque eu não tenho problema de esquecer, porque sempre vai estar comigo no celular, no computador, né? Basta eu estar com a internet, nesse sentido. E eu consigo me organizar muito bem. Então, para compartilhar material é mais fácil, registrar as coisas, tudo ali fica mais fácil, eu consigo dividir as sessões, então eu posso organizar minha aula naquilo, né, nesse Drive, e aí eu consigo faço acesso pelo celular também. E além disso, os inúmeros aplicativos que nós temos no celular. Então, por exemplo, aplicativos de metrônomo, por exemplo. Então, se eu quero fazer uma atividade com os meus alunos, por que não ver com eles se eles têm memória, se tem essa possibilidade e tal, e peço para que eles baixem tal aplicativo e a gente começa a trabalhar nesse aplicativo especificamente. Então, de metrônomo, então todo mundo baixa o aplicativo tal e bota o metrônomo em 65 e vamos tentar fazer atividade tal em 65. Entende? Então você começa a trabalhar com essas várias possibilidades, com essas várias questões. Certo, pessoal? Para finalizar, depois eu vou compartilhar com vocês, mas quem não quiser esperar também, só botar no Google. Existe um guia da Sociedade Brasileira de Computação. Eles fizeram um guia muito interessante que é sobre ensino remoto. Então, baseado justamente nesse novo cenário, eles começaram, né, eles pegaram a equipe vinculada à informática na educação, né, especialistas em informática na educação, e fizeram um guia. E nesse guia tem muita coisa, muita informação boa, assim. É só botar no Google que vocês acham muito rapidamente. Então ele tem várias coisas que a gente às vezes ficava na dúvida, possibilidade de aplicativos, possibilidade de softwares, possibilidade de trabalho, de ferramentas. Então vocês têm muitos materiais por meio desse guia, né? Então só colocar lá que eu acho que vai ajudar bastante. Bom, pessoal, então muito obrigado. Essa foi a minha fala, né? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Vou voltar a tela aqui para vocês. Vocês me veem já? Pronto, ó. Então, isso, como eu falei, foi minha explanação geral, né? 1 hora de fala, que foi mais ou menos o que eu planejei. E aí eu queria deixar aberto, então eu não sei, Edilânia, você me ouve bem? Então, se você quiser, Edilânia, você pode abrir o microfone, sem problema, ou pode falar pelo chat, tanto faz, ou liga a câmera e só faz o gesto, enfim, tanto faz, escolha. E aí eu queria que você me falasse, assim, se tem inscrição, se não tem, e quem, né, se tem, quem seria a primeira pessoa